Atenção, ouvintes da Rádio Flores. Está entrando no ar Overdose Virtual com Lisandra Gouba. Overdose Virtual com participações especiais, abordando temas polêmicos e descontraídos. Overdose Virtual com Lisandra Gouba. Aqui, agora na Rádio Flores. Boa noite, ouvintes da Rádio Vlogs, boa noite, ouvintes do Overdose Virtual, boa noite, ouvintes do Brasil, boa noite, ouvintes do planeta Terra, boa noite, ouvintes do planeta fora do Brasil. Talvez um dia eles respondam. Ive? Eu sou a Ive e eu tô com sono. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariel, eu sou administrador de empresas, consultor e professor de informática e faço parte dessa equipe para cuidar da parte mais tecnológica do nosso programa Overdose Virtual. Eu sou o Felipe Labanca, sou publicitário, especialista em gestão de marketing, internado e hoje preocupado com as criancinhas. Então, e essa semana como é que foi para todo mundo? Foi linda, maravilhosa ou foi um pouco? Foi bastante cheia de trabalho, né? Tinha um bocado de coisa para fazer, mas, como sempre, estamos sempre na de frente. Vamos seguindo adiante para não ficar parado. E aí, hoje a gente tem um novo integrante. Nós estamos com o Felipe Labanca, que vai fazer parte da nossa equipe. Bem-vindo, Felipe. Pois é, tá vendo? Seja bem-vindo à equipe. Eu não adorei, né? Esse auditório todo aqui no Palmo de Minas, achei maravilhoso. É o nosso calouro. É a claque paga, né? É a claque paga. Tudo bom aí? Tudo tranquilo. É? Nada tenso. Então, e a Ive, que depois do longo tenebroso inverno resolveu chegar no horário? Ai, que isso, você tá sendo injusto, eu sempre chego no horário. Oh, tadinho. A gente só te perdoa porque você não falta nunca. A Ive tem o reflexo atrasado, a gente fala com ela leva 3 dias pra responder. Eu não sei responder a isso, eu realmente não chego atrasada nunca, não falto nunca mesmo. Eu sei, a gente ama por causa disso. Ive, que sons são esses? Esqueci, desculpa, eu deixei um vídeo aberto de um evento que tava pra começar ao vivo, eu esqueci completamente esse vídeo aberto. E o negócio tá começando agora lá nos States, entendeu? Tá vendo? É por isso que a gente gosta de você. Você faz sempre alguma coisa diferente para chamar a atenção do nosso programa. Isso é ótimo. A Ivy e seus efeitos sonoros. Ela vai ser eleita a nossa sonoplasta. Não, que isso? Sonoplasta é um eu não sei fazer nada. Sonoplastia. Tá bom. A gente chama mesmo assim. Lisandra, o que aconteceu diferente na semana? Você tem alguma notícia interessante? Então, a gente vai ter um Vale do Silício aqui no Brasil também. O nosso assim? querido Eike. Pra mim é Eike Batista, não é Ike Batista, mas tudo bem, todo mundo chama de Ike Batista, então eu vou dizer que é Ike Batista. Então quer dizer que eu posso chamar de Ivy e Ivy, não tem problema. É. Sei lá, eu sei que vocês sabem que eu aqui tenho o Lisandrês, que é o meu idioma, né? Todo mundo tem seus... Enfim, eu tenho meu idioma próprio, que é o Lisandrês, e pronto. E tá pronto, e é assim que vai ser. Então, pra mim é Eike Batista, e todo mundo chama de Eike. Eu só vou chamar de Eike porque a gente tá na rádio, porque aqui em casa eu falo Eike. Ele resolveu que vai fazer um Vale do Silício aqui no Rio de Janeiro. E pra fazer essas coisas aí de cabos e placas de sons, e vai investir $1 bilhão nisso. Aqui no... Deixa eu ver como é que é o nome do lugar aqui. No Porto de Açu, no Rio de Janeiro. Para construção de baterias, painéis solares e postes de luz. Eu acho bacana, porque daí é mais fontes de... É mais uma fonte de trabalho, né?
para emprego. Só que eu só espero que isso aí seja feito com dinheiro próprio e que não seja feito com dinheiro do BNDES. E tenho dito. Agora diz o nosso querido Felipe, o estreante da noite. Olá, vamos lá. Eu achei interessante essa semana uma pesquisa que saiu sobre duas instituições, né, do mercado, a M-Sense e a High Media, sobre a participação das pessoas no Twitter e no Facebook. Um percentual mais ou menos de 56% para o Facebook e 60% das pessoas concordam que esses meios, né, são essas redes sociais, são locais para discussões de questões relacionadas à política e assuntos sociais. Mas o interessante é assim, que sempre quando você coloca uma postagem sobre um assunto desse, com certeza ele recebe muito menos comentários do que se for um meme da vida ou qualquer futilidade, assim, qualquer uma futilidade. Mas enfim, mesmo assim eles estão achando que o ano de 2012 vai ser o crescimento da participação das pessoas nas redes sociais para a política vai ser interessante. Enfim, aí eu tô observando como é que vai ser esse. E 60% é muita coisa, né? Então, vamos ver se. Com certeza, né? Isso é relevante, né? Tem uma notícia bacana também com relação às redes sociais. Desculpe, gente. Não, pode falar sim. Olha, tem uma notícia boa e não sei até que ponto é válido, não. Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que quem é mais agressivo no Facebook tem mais audiência e tem mais seguidores, né? Então, aquelas pessoas que têm uma opinião mais firme sobre determinados assuntos políticos, por exemplo, elas têm muito mais penetração nas redes sociais do que aqueles que ficam colocando frases ou só olhando. Enfim, elas não aglutinam as pessoas. Sim, mas isso é aquilo que eu estava até conversando com o... Concordo, certamente concordo. Mas aquilo é uma questão de pensar, ser polêmico traz fama, mas não traz necessariamente relevância. Então, assim, ou conteúdo. Então, você vê você tem notícias, exemplos aí na internet de várias pessoas que ficaram famosas por xingar muito na internet, ficaram famosas, mas são hoje motivos de piada, né? Marielzinho? Sim, diga. Talvez. Pode falar. Tá bom. Bom, para uma coisa interessante que a gente não pode deixar de esquecer, tá? É que está acabando o prazo da entrega do imposto de renda e a gente tem que agradecer, tá? Agradecer a tecnologia, porque há uns 20 anos atrás, ou talvez alguma coisa a mais, a gente deve lembrar que a gente escrevia de um formulário, que a gente tinha que pegar o formulário, escrever, entregar na Receita Federal, depois aquilo ali foi passando, virou disquete e tal. Hoje em dia, felizmente, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então, se a gente, por mais que a gente possa, digamos assim, não vou dizer detestar, mas que ninguém gosta de pagar imposto, é óbvio, né? Ninguém gosta também de juntar tanto papel e fazer declaração de imposto de renda, mas graças à tecnologia que nós já temos hoje em dia, isso hoje é muito mais fácil. E uma coisa que eu vi ainda agora, mais cedo, é que hoje, né, especificamente hoje, no domingo, há um dia de encerrar o prazo, mais de 21 milhões de declarações foram entregues. Então, quer dizer, o brasileiro deixa sempre para a última hora, mas ainda acredita bastante na tecnologia. E a partir do ano que vem, ou 2014 talvez, provavelmente a gente nem vai precisar de declarar, a gente vai só conferir. O que vocês acham disso? Isso é um negócio, assim, para mim, que sou da área de tecnologia, isso é super interessante. E também que não estou devendo, né, a União. Mas eu acho que para quem está na mesma situação, também deve ser uma tranquilidade. Tanto, o que vocês acham? Eu acho que está muito longe para o Brasil chegar nesse ponto. Eu acho interessante que o governo corre rapidinho quando tem que pegar dinheiro do povo, né? Aí ele integra rapidinho. Aí ele desenvolve tecnologia rápido, né? Não, o imposto é incrível. E nós temos um problema. Tão longe assim.
Aí nós temos dois problemas. O problema, o primeiro deles, não é pagar imposto, é o percentual do pagamento de imposto. Quer dizer, no final do mês eu tenho um sócio muito incômodo que chega ali para mim e fala o seguinte: olha, eu preciso dos meus 30%, tá aí? Mas durante o mês ele não faz nada para mim. O segundo momento é que quando isso vai chegar ainda, é um cenário já previsível, é quando o governo nos apresentar o imposto que nós temos que pagar. Ou seja, ele já vai fazer um perfil nosso, né? Ele vai fazer o seguinte: olha, esse ano você deveria ter trabalhado tanto e ter ganhado tanto, então eu preciso receber tanto. O que vocês acham disso? É o que? Ter meritocracia do imposto? Exatamente. Bom. Lisandra, quem é que nós temos hoje para nossa conversa? Não, e a Ivy? Ivy? Você tá aí ainda? A Ivy não paga imposto, ela tá desempregada. Essa semana, na boa. Ai. Eu tenho uma coisa muito séria pra falar. Então fale. Cara, Diga. estão sabendo, né? Não sei se vocês sabem, a gente teve a campanha do Ziel aí, né? Sim, senhora. Conseguimos a meta e tudo, ok, beleza, maravilha. Pois não me vai uma dessas pseudo-subcelebridades do YouTube encher o saco dizendo que ninguém tinha que ajudar o Oziel, porque quantas pessoas aí sofrem e ninguém ajuda, e o escambau a 4 querendo avacalhar, porque a maioria das pessoas que ajudou eram ateias. Então eu não vou nem falar o nome desse filho de uma égua malparida, porque eu acho que não vale a pena dar audiência pra ele. Mas ele que saiba, esse senhor, existe uma diferença gigante entre mendicância e solidariedade, tá? Nós não estamos ajudando uma pessoa que tá com preguiça, que não tem vontade de trabalhar para conseguir alguma coisa. Estamos ajudando uma pessoa que precisava, que não tinha condições de tratar um problema de saúde sério. Então essa pessoa fica sabendo que ele precisa calar a boca, parar de falar merda. Isso tudo foi alguém que eu tô achando que é? Provavelmente. Ai, meu Deus do céu. Isso é dor do cotovelo, porque quando pedem lá, ganham R$1,99? É? Não, eu achei um absurdo, cara. Porque o cara é um esquerda, um abutre. Ele é um abutre. O termo é esse. Sério? Ele sofre de carniça. Bom, vamos orcar? Essa é a Ivy, né? Bom. Vamos orcar. Viu como ela é inteligente? Ela sabe falar das coisas. Ela fala mesmo. Vamos orcar, que a gente vem aqui pra orcar e não pra conversar. Quem nós temos hoje aí? Que são os bolas da vez? Do que a gente veio falar hoje aqui? A gente veio falar aqui de segurança infantil na internet. Do que se trata isso? Será que quais são os riscos que a internet oferece para as crianças? Será que é o risco de ficar com problema de vista? É disso que a gente está falando, Mariel? É ou não é? Com certeza não. Então tá bom. Então não é. Então não é. Trata-se de uma outra coisa. Trata-se de uma coisa bem mais séria e bem mais complexa. Trata-se de riscos invisíveis, invisíveis e graves, porque a gente não vê, e quando a coisa já está já está acontecendo. Será que talvez já não é tarde demais? Será que já ainda dá tempo de socorrer, correr e cuidar? O que dá para fazer para prevenir? Para isso a gente está aqui com a casa cheia de especialistas no assunto. A gente está com o Leandro Rodrigo Saad, professor de MBA da PUC, palestrante e desenvolvedor do projeto Kidux, do software Kidux. Boa noite, Leandro. Boa noite, Lissandra. Boa noite, ouvinte do programa. Nós estamos também com um representante europeu, ele está falando da Lemar,
o Tito de Moraes, fundador do projeto Miúdos Seguros na Net. Boa noite, Tito. Boa noite a todos. Eu tenho que fazer um agradecimento especial, porque lá é meia-noite já, né? Tadinho, tem que ficar... mas eu deito tarde. Hoje a doutora Gisele Truzzi, como anunciado, não pôde comparecer e está aqui substituindo ela o doutor Vitor Hugo Freitas, que é da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB e diretor executivo do Escritório Brasileiro de Internet, da Internet Society. Boa noite, doutor Vitor. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Boa noite ao público. Estamos aí, vamos responder o que for possível, tá? Então, vamos começar pelo começo. Afinal de contas, o estado geral das coisas no Brasil ou no exterior é tão perverso quanto a gente imagina ou não é assim tanto? A gente está falando, afinal, de que tamanho de problema? A gente tem que realmente virar paranoico do tipo, desliguem tudo e vamos voltar a escrever com lápis e papel? Ou dá para conviver com as máquinas e conviver de maneira segura? Qual é o estado hoje que encontramos de segurança para as nossas crianças com a internet? Quem quer responder primeiro? Pode ser o doutor Vitor mesmo. Tá bom. Bom, o problema com relação às crianças é que realmente a pedofilia ela está cada dia mais grave. Eu tenho tido acesso a vários materiais pornográficos e que, infelizmente, olhar esses materiais causa até uma certa repugnância, porque são materiais com bebês, né, e com crianças e adolescentes, animais, enfim. Então, parece que a internet ela teve o condão de disseminar isso mais rapidamente. Tá? A pedofilia, enfim, já existia, mas ela teve o condão de disseminar isso mais rapidamente. Graças à nossa tecnologia também, hoje a polícia e alguns setores de inteligência já estão entrando em chats, já estão entrando em salas, né, se passando inclusive por crianças, na captura de redes de pedófilos e o desbaratamento dessas redes. Então eu acredito que agora o que vai precisar ser feito é uma maior tecnicidade na utilização da internet, dessas ferramentas por parte de crianças e adolescentes e uma maior conscientização por parte dos pais. Leandro, Oi. como é que você vê o estado atual das coisas? Eu acho que o Vitor descreveu muito bem quando ele fala que a internet acelera esse processo. A internet não criou muitos problemas novos, né? Existem poucas coisas que não se fazia antes, que as crianças ou os adolescentes faziam hoje. Tem só um comentário, acho que o Vitor pode ratificar isso. Eu acho que 95% dos crimes que hoje são cometidos na internet já são previstos nos vários dispositivos penais que a nossa lei tem. Então, às vezes as pessoas têm ideia que a internet é uma terra de ninguém, não é, né? Então, fecha parênteses. O que eu acho? Que a internet acelera as coisas. Ela acelera ao ponto que o pai não sabe o que está acontecendo. Nós vivemos numa geração que os pais não têm o mínimo interesse por informática e as crianças estão sendo educadas ganhando laptop da escola ou do governo, né? Então é uma disparidade muito grande. Se a gente comparar 2006 com 2010, o uso de internet no Brasil cresceu, em média, o uso de internet doméstica cresceu 302%. E a quantidade de problemas associados ao mau uso, 547%, quase o dobro. Problemas de pedofilia, 1.182%. Então existe um desbalanceamento muito grande entre a adoção e o mau uso da internet. E eu acho que, infelizmente, os principais responsáveis são os pais. Os pais são negligentes com os filhos. Os pais não entendem o mínimo de internet para poder educar o filho, né? Então a criança fica horas
na frente do computador, e isso por si só já tem uma consequência. E a gente vê cada vez mais crianças envolvidas com problemas, né? Acho que de maneira rápida é isso. É interessante. Tito, só um pouquinho. Tito, o cenário é o mesmo na Europa? Eu acho uma questão que é importante nós termos em mente, é que a questão varia de país para país, varia de continente para continente, e acredito mesmo que dentro do próprio Brasil, de Estado para Estado, as situações serão diferentes. Normalmente, há dois grandes riscos com que os pais se preocupam, que é o acesso a conteúdos impróprios, nomeadamente no domínio da pornografia infantil, e os contactos com pessoas mal intencionadas de que os seus filhos podem ser alvo. No entanto, isso são apenas dois aspectos do problema. E nós só podemos ter, de facto, uma noção exata do problema quando houver investigação científica e académica que faça um levantamento dos diversos problemas, dos diversos riscos a que as crianças e os jovens podem estar expostos online. As autoridades policiais vão ter uma perspectiva que é sempre enviesada, que nunca vai corresponder à realidade. Vai acentuar muito a parte criminal e, sobretudo, a parte do abuso sexual de menores. E a mesma coisa acontece com quem trabalha em organizações de proteção de crianças e jovens. Então gostava de lembrar que os riscos são, digamos assim, aquilo que eu chamo os 5 Cs. São riscos associados ao C de conteúdos, ao C de contactos, ao C de comércio, que é algo que as pessoas muitas vezes esquecem, que as crianças e os jovens podem estar expostas a riscos relacionados com o comércio eletrónico, apesar de não terem cartão de crédito. São C, os riscos associados ao C dos comportamentos e o C associado ao copyright, aos direitos de autor. Estas são as 5 grandes categorias de risco e que importa haver investigação, e esse é um esforço que em Portugal e na Europa se tem feito, para nós termos uma noção exata de qual é a prevalência desse tipo de riscos e não ficarmos apenas nas impressões que eu acho que é isto ou eu acho que é aquilo. Importante você deixar claro isso, Tito, porque muitas vezes a gente acaba concentrando especificamente em um desses riscos, um desses 5 riscos. No caso, por exemplo, a gente imagina que o risco da internet está só na pedofilia, mas tem uma série de outros problemas que são derivados ou que estão assemelhados à pedofilia. E eu acho que a gente pode, inclusive, levantar alguns desses temas. Por exemplo, tem o sexting, tem o sextortion, tem o cyberbullying, tem a dependência, então tem um monte de coisas. Tem violência extrema, que às vezes é quase pornográfica, não é? De websites, por exemplo, que exploram e que vivem de imagens de uma violência brutal e que crianças pequenas que não estejam preparadas podem ficar afetadas negativamente em termos do seu desenvolvimento futuro ou visionarem até esse tipo de questões. Conteúdos, por exemplo, que promovem ou incentivam a violência contra terceiros, conteúdos que incentivam a segregação, o racismo, a xenofobia, todos os valores que não são aceitos por uma sociedade desenvolvida, não é? E como é que você consegue controlar, cuidar, proteger uma criança de uma dinâmica de internet ilimitada, de um conteúdo com esse perfil, porque internet é uma coisa que você vai andando um caminho e vai, como às vezes você começa a procurar uma coisa
E acaba noutra, e acaba noutra, completamente diferente. E de repente você diz, meu Deus, eu me pego particularmente, às vezes, procurando um conteúdo, e daí eu vou de repente 3 horas depois, meu Deus, como é que eu parei nisso aqui, como é que eu estou agora nessa página? Não era nada disso que eu estava procurando, né? Então, como é que você consegue... tipo, aquela expressão macaca velha da história, né, da internet, eu me pego, às vezes, num caminho assim. Como é que você vai esperar de criança um controle disso? E de pais, às vezes, bem mal instruídos, às vezes pais que quase nada de alfabetizados são, para controlar e cuidar disso. Como que a gente faz isso? Porque vamos combinar que isso é uma coisa, é uma odisseia, né? Sem dúvida. Deixa eu fazer uma colocação. O Mariel Lobo e o Tito acertaram no problema. Nós não temos só o problema da pedofilia na internet, mas a pedofilia é o núcleo, é o que movimenta todos os demais. Eu vou fazer uma correção. Eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB de São Paulo. E eu tenho procurado, nesses 2 anos de posse, trazer temas relativos exatamente a esse assunto que nós temos hoje. A semana passada, eu promovi uma palestra chamada Dependência Tecnológica. E nessa dependência tecnológica nós descobrimos que a maioria das crianças hoje, elas têm uma mudança já de comportamento, um transtorno, tá? Elas procuram a internet e elas têm isso como uma fuga em relação à má condução que os pais têm aos filhos, na educação dos filhos e no entendimento do que seria a internet. Nós não podemos esquecer que nós hoje somos uma geração que pegamos o início da internet, estamos no meio delas. Então nós não temos ainda aquela compreensão exata de tudo. Mas as crianças que nascem hoje, elas já nascem usando o teclado de um smartphone, tá? Eu tive a oportunidade de ver a semana passada uma reportagem numa rede TV. Ele não sabe falar, mas sabe onde fica o enter. Desculpe, eu fiz alguma coisa errada aqui? Não. As crianças nascem não sabendo falar, mas já nascem sabendo onde fica o enter. Isso. Então, nessa reportagem, as crianças estavam matando papagaios, o IBAMA fez uma investida, e de repente, as crianças com estilingue, matando vários papagaios, vários animais ali, a mãe sai e o filho começa a chorar, e ela protege o filho ao invés de educar. Então, isso foi o objeto, inclusive, da reportagem, com relação à educação que o filho tem. Quer dizer, há uma superproteção da criança. Quando não há essa superproteção, deixa-se utilizar a internet porque é mais fácil de tomar conta e olhar, entendeu? E acaba se esquecendo dessa educação que eu acho, dessa cultura que eu acho que é necessário todo mundo ter. Respondendo à pergunta que a Lisandra colocava, eu acho, eu estive no Rio faz uma semana, e o tema, num encontro chamado Esse Mundo Digital, e fiz uma apresentação exatamente focada quais são as soluções que nós temos no sentido de prevenir esse tipo de riscos. E eu a palavra que prefiro, em vez da palavra controlar, é a palavra acompanhar. Mas eu nessa apresentação focava a cadeira das 4 pernas, isto é, nós pais, educadores, professores, temos que adotar, pensar na segurança das crianças na internet como uma cadeira de 4 pernas. E essas 4 pernas correspondem a 4 tipos de abordagens. Temos que ter uma abordagem regulamentar, temos que ter uma abordagem educacional, temos que ter uma abordagem parental e temos que ter uma abordagem tecnológica. O problema é que nós normalmente achamos que resolvemos o problema só com uma delas, ou só com uma abordagem regulamentar, ou seja, através da legislação, ou através da educação, ou através do acompanhamento dos pais, ou colocando um filtro qualquer. E a verdade é que
só adotando uma destas abordagens, nós não vamos conseguir resolver problema nenhum. Estas abordagens são importantes, contribuem para a solução do problema, mas por si só são incapazes de o resolver. Portanto, nós temos que usar estes 4 tipos de abordagens. E relativamente aos pais, aquilo que eles têm que fazer é sentar-se com os filhos, e se não sabem usar o computador e a internet com os filhos, não é problema. O problema é quando eles não querem aprender a usar. Quando os pais querem fazer esse esforço, querem ser pais de verdade, seja na internet ou fora dela, têm que estar dispostos a aprender também com os filhos, a aprenderem a parte tecnológica e a serem um exemplo para eles na parte dos valores. Interessantíssima essa analogia, Tito, porque realmente uma cadeira sem uma das quatro pernas, ela não vai ficar em pé. E nós temos uma série de barreiras. O analfabetismo digital, que a gente falou, a Lisandra falou, por exemplo, de analfabetismo, mas tem um analfabetismo, ela falou do analfabetismo funcional. Existe o analfabetismo digital, que é aquela pessoa que não conhece nada a respeito da informática. Muito embora, às vezes, ela seja uma pessoa intelectualizada, estudada, culta, né? Agora, como é que a gente faz essas 4 engrenagens, então? Qual que é a forma mais adequada da gente atacar isso objetivamente? É transformar a utilização da internet numa experiência familiar. Em Portugal nós usamos muito os portáteis, não é? E então, imagino que no Brasil também, se cada um de nós tiver o seu portátil, se estiver fechado no seu espaço, nós matamos a vida familiar. Então, o que eu sugiro é que a gente traga os portáteis, os computadores portáteis, para uma zona comum da casa. Eu vejo um exemplo lá em casa. A minha sogra, por exemplo, tem 86 anos, não é? Já não é desta geração de computador, mas adora falar com a neta através do Skype, porque a neta vive numa cidade que fica a centenas de quilómetros da cidade onde ela vive. Ela não tem a capacidade de pôr tudo a funcionar, mas adora quando a gente põe as coisas a funcionar para ela poder falar com os netos. E esta é uma forma de os avós também serem avós. A internet e os computadores e a tecnologia pode aproximar a família. É preciso é que a gente deixe, porque elas também, se nós não deixarmos, a tecnologia também pode servir para separar, não é? Agora, interessante. Então seria o caso da gente trazer o computador para a sala, criar essa intimidade, criar essa liberdade dentro do ambiente familiar, não é isso? Exatamente. Interessante. Há até software, até pode haver software para pais, por exemplo, que não saibam ler nem escrever. Não tenho dúvida que haverá software e que haverá sites na internet que ajudam e que ensinam a ler e a escrever, e que um filho pode também ajudar o pai e a mãe e o tio e o avô a se cultivarem e a se desenvolverem, a aprenderem aquilo que na infância deles não tiveram a oportunidade de aprender. Felipe, você tem uma... Eu queria mencionar que, como estava sendo dito aqui sobre a influência eu ia perguntar exatamente sobre a influência da mídia, né, nessa doença na sociedade, que fica a mídia evidenciando o sexo todos os momentos, né, direto ou indiretamente. E aí o que acontece é que existe a relação do consumo das redes sociais, da internet, né, baseado muito ainda paralelo à TV, né? Esses dois meios estão sendo utilizados, né, concomitantemente. Então, o que acontece? O problema é que as pessoas estão na internet, e aí o Tito comentou sobre a possibilidade de unir com a família, né, fazer essa vivência, essa experiência dela. As pessoas se comportavam no Orkut e estão fazendo isso agora com o Facebook. E o Facebook, as pessoas estão, assim, já há um bom tempo, estão se isolando em grupos. As pessoas estão começando a deixar sua timeline de lado e entrando nos grupos. E nos grupos acontecem os temas mais variados possíveis. Então, assim, a coisa vai ficando cada vez mais camuflada. Nada impede de nenhum desses grupos estarem tendo assuntos dos mais pesados e secretos e até criminosos. E aí vai ficando mais complicado e mais difícil, porque a pessoa vai acabando se escondendo. Ou seja, o filho que está fazendo
o que não deve, ou a pessoa que tem uma má intenção fazendo algo com o seu filho, com certeza vai estar camuflado nas redes. Então, Tito, eu te pergunto, como é que, sabe, nesse mundo de virtual mais cheio de barreiras invisíveis, como é que isso vai ficando cada vez mais difícil, você não acha? Assim, o problema aí não é do Facebook, não é? O problema aí é da minha relação com o meu filho, não é? Se o meu filho sente necessidade de fazer coisas às minhas escondidas, é qualquer coisa que não está bem na nossa relação. É evidente, eu também fumei às escondidas dos meus pais, não é? Porque os meus pais não queriam que eu fumasse, não é? Então eu tirava cigarros e ia fumar às escondidas. Tudo tem a ver com a gravidade das situações. Haverá sempre coisas que os meus filhos farão às escondidas de mim. Porque isso acho que faz parte do crescimento. Há coisas que os filhos não querem partilhar com os pais. Agora, para aquilo que é grave, e eu recordo-me do Orkut, que há uns anos atrás, de ser uma fonte de inúmeros problemas, onde havia grupos para tudo e mais alguma coisa, a questão é que eu tenho que trabalhar esses assuntos quando os meus filhos são muito pequeninos, quando eles ainda estão a começar a usar estas tecnologias. É nessas alturas que o pai, a mãe, o tio, o avô pode passar os seus valores para a família. Não é quando um jovem já tem 14, 15 ou 16 anos. Quando eles têm 14, 15 ou 16 anos, eles estão pouco se interessando naquilo que eu quero lhes transmitir ou lhes passar. Isso tem que ser cimentado muito antes, não é? Eu queria pegar uma carona no que o Tito falou, e o que eu tenho visto nas palestras que eu tenho dado nas escolas e nas igrejas, e falando com os pais, normalmente os pais vêm conversar comigo depois, essa negligência ou falta de cuidado, ou eu só consigo falar disso como uma negligência dos pais em relação à educação dos filhos. Eu acho que isso sempre existiu, só que hoje é mais grave. A negligência do pai custa mais. Eu fui educado, muitas vezes eu ficava na frente da televisão, mas na frente da televisão eu não conseguia conversar com ninguém, trocar foto com ninguém, e muitas das pessoas da minha geração foram educadas boa parte do tempo delas na frente da televisão, né? E hoje o pai não entende que é diferente ele deixar o filho na frente do computador. Não é a mesma coisa, o tipo de interação que as crianças fazem pelo computador é extremamente diferente. E isso traz consequências diferentes sobre a vida deles. Então eu acho que tem que sempre começar a educação pelos pais, né? Das quatro pernas que o Tito falou, eu acho que a lei brasileira já cobre boa parte do que a gente precisa. Existem ferramentas que ajudam o pai a monitorar. Eu faço uma ferramenta que faz isso. O que os pais não têm é educação em relação a isso. 38% das crianças que usam o Facebook não têm idade mínima que o próprio Facebook existe para ser usada, né? E que eu considero ainda 13 anos ainda muito baixo. E quem que vai lá e cria a conta do filho? É o pai. Muitas vezes o pai. O Brasil é recordista nisso. Então os pais não têm noção. Eu tenho uma coisa ainda a observar. Eu ainda acho que o conceito que os pais têm ainda sobre a internet é babá. A internet virou uma segunda babá. O que a televisão fez há um tempo atrás de ocupar o lugar da babá, um tempo atrás, que o videogame ocupou o lugar da babá, agora a internet ocupou o lugar da babá. E agora, nos novos projetos arquitetônicos dos prédios que estão sendo desenvolvidos, você vê que eles desenvolvem lá o playground, tem lá a piscina, tem lá a cancha de esporte, tem lá a brinquedoteca, né? Tem lá a churrasqueira e tem uma mini lan house. Porque eles já consideram que aquilo lá é uma coisa que vai suportar um substituto da babá. E aí eu digo que o conceito da internet é aquilo que
os pais estão entendendo a internet como já que eu não posso estar aqui ou cuidando, te entretendo, já que eu não posso sentar com você para ensinar você quanto que é 2 mais 2, já que eu não posso sentar com você para estudar com você a história do Brasil. Então pega aqui um computador e estude sozinho, descubra aqui no Wikipedia, faz um Ctrl+C, um Ctrl+V e descubra quanto que é como é que faz um trabalho de escola. E eles nem têm noção de que eles só fazem um Ctrl+C, um Ctrl+V, eles não sabem, eles só sabem que por algumas horas o filho dele ficou quieto e não encheu o saco deles naquela hora de descanso. Sabe quando é que vai ser problema? É quando um pai judeu disser isso ao filho e o filho trouxer um trabalho para casa a dizer que o Holocausto não existiu. Nesse dia Perfeito. O pai vai acordar. Opa, como? Quem disse? Quem disse? A professora internet. A professora internet. E o filho vai dizer, não papai, encontrei no Google. Porque de facto é isso que vai acontecer. Então, o que eu acho que a Lissandra tem razão, eu acho que está ocorrendo um pouco de alienação por parte dos pais, até por parte de alguns empreendedores, como no caso que ela citou da incorporação imobiliária, que já coloca ali o playground, mas já coloca uma lan house, sem perceber qual é o impacto ou a consequência que esse tipo de trabalho estará afetando ou não o usuário. Pode até não ser uma criança, tá? Claro, então, eu acho que é importante, que pegou no gancho do Tito, eu acho que a educação aí, a alienação dos pais hoje é muito grande e realmente, eu acho que a internet, o grande problema da internet, e eu vou entrar numa seara que talvez a gente devesse entrar também, é que a internet, ela permite, e foi o Leandro que já tocou nesse assunto, ela permite uma interatividade. E tudo aquilo que permite interatividade vicia. Tá? Então, a criança hoje, ela tem maior interatividade no Facebook e no SMS, em torpedos, do que uma interatividade com a escola, com seus amigos reais. Né? Então, isso está criando um desvio de comportamento nas crianças, né? E também os pais não percebem isso, e a criança ela fica muito mais corajosa atrás de um teclado, né, do que ela na frente de uma pessoa. E quando eu falo de coragem, estou falando de todo o resto de um comportamento psicossocial. Tá? Doutor, eu preciso fazer uma pergunta em relação a isso para o senhor. Em relação a isso, eu preciso fazer uma pergunta. A criança fica corajosa a ponto de virar um pequeno trollzinho, um pequeno Hitlerzinho, a ponto de fazer páginas fakes, a ponto de fazer ofensas, a ponto de xingar, a ponto de ofender, a ponto de fazer milhões de coisas horrorosas. Nessa hora, já que temos aqui um advogado que vai poder nos esclarecer, nessa hora, o ofendido do outro lado, ele vai se queixar, e quem vai responder por isso? O pai que ignorava todo esse comportamento do pequeno valente ali? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são os pais que respondem. Até os 12 anos... Explica pra gente toda essa dinâmica aí. Desculpa, por favor. Então, explica pra gente toda essa dinâmica aí de punição e etc. O Estatuto, existe uma lei, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde os pais respondem pelos filhos, né, se for criança, se for adolescente, até os 18 anos, tá certo? Então, o que ocorre? Nesse Estatuto também é previsto, por incrível que possa parecer, nesse Estatuto é prevista a pedofilia, que não é previsto no Código Penal, tá? Então, o que ocorre? Hoje, a sociedade protege muito a criança, há uma proteção excessiva, mas se descuidando da parte pedagógica. Ou seja, se protege através da legislação, como acho que foi o Leandro que falou isso, tá? Ou o Tito, não me lembro, mas não se procura dar aos pais uma responsabilização mais social, ou uma conscientização disso.
Algumas escolas hoje, elas já estão adotando esse tipo de parâmetro, estão trazendo os pais, estão conversando. Algumas escolas têm alguns programas de computadores que não permitem esses acessos, mas eu acho que ainda isso é muito pouco e precisa trabalhar mais nisso daí. Bom, acabou de chegar aqui agora há pouco o Dr. Vinícius Costos. Boa noite, Dr. Vinícius. Acho que ele tá quietinho, não vai falar com a gente hoje. Daqui a pouco ele fala. Ele chega sempre assim, devagarzinho com a gente. Só ativando o microfone. Oi, boa noite, Lisandra. Tudo bom? Tudo que bem, bom que o você? senhor apareceu hoje. A gente mudou de horário, viu? A gente está agora no domingo. Eu vi, mudou de data, né? Conversei ontem com o Adriano Lima, estive com ele me disse, os domingos à noite. Eu falei, não, é a quinta-feira. Então, eu consegui computar ele para um programa, viu? Ótimo, vai ser fantástico. Eu tô, com relação a esse assunto dos adolescentes que vocês estão conversando, eu estava até pegando um link aqui para enviar, vou mandar para vocês, uma matéria que saiu no Caderno Cotidiano da Folha de São Paulo de hoje, a respeito da condenação de adolescentes por bullying. Interessante. Vou tentar passar o link. Sério. Veja, olha só, teve uma mãe, essa foi ótima, gente. Teve uma mãe que pegou e usou o próprio meio que a filha usa para punir ela. Mãe é criativa ao punir a filha com boca suja no Facebook. Vocês souberam dessa notícia? Eu ainda não. Já foi. Oi, Ive? Tipo da filha. Fala de novo, Ive. Cara, ô Lisandra, teve um caso parecido com esse, que era um pai. Não foi aquele que deu tiro? Aquele que deu os tiros? Que deu os tiros. Não. Essa foi ótima, porque ela fez assim. Eu vou ler a matéria inteira para vocês. Já foi o tempo em que a mãe colocava a filha de castigo e proibia de sair do quarto. Na era digital, as punições estão sendo adaptadas. Assim ocorreu com Denise Abbott, de Ohio. Ela descobriu que a filha Ava estava usando o Facebook para ter a boca suja, falar de forma grosseira e provocar a mãe. Como punição, Denise entrou no Facebook de Ava e colocou um X na boca da menina. Um X bem grandão vermelho. Na foto de apresentação da página da rede social, aquela que fica no fundo, a grande de capa, escreveu bem assim embaixo, bem grande. Eu não sei como deixar a boca, da minha boca. Eu não sei como deixar a minha boca fechada. Não tenho mais permissão de usar o Facebook e telefone. Escreveu Denise no Facebook como se fosse a filha. Denise exigiu ainda que a Ava escrevesse um e-mail para os amigos. Sinto que eu merecia isso porque fui má com a minha mãe e desrespeitei na frente dos meus amigos. Facebook é uma grande parte da minha vida social e é como eu e meus amigos descobrimos o que está acontecendo e fazemos planos para os trabalhos de escolas e projetos. Isso me fez perceber que eu não quero uma foto como essa porque todos os meus amigos perguntam o que aconteceu e o que eu fiz. Eu respondo que fui má com a minha mãe, porque quando ela estava fazendo coisas boas para mim e para os meus amigos. Então a mãe usou o meio que ela usa para repreendê-la. Essa semana retrasada eu comentei com o Leandro que um rapaz aqui do interior do Paraná, ele fez uma reclamação sobre a professora da escola dele no Facebook. A professora viu essa reclamação e virou uma chacota dentro da escola. Tipo, ele fez um bullying com a professora no Facebook. A professora chamou o pai na escola para falar sobre isso e o pai mandou deletar aquela mensagem no Facebook e fez o rapaz se retratar, mas não no Facebook, fez o rapaz pagar um anúncio no jornal da cidade. Eu achei interessante que ele usou um veículo antigo, né, do século passado, para se retratar. E fez um menino pagar. Então, assim, os pais estão vendo depois
o que esses tiraninhos estão fazendo. E eles estão vendo que eles estão tendo que correr atrás para dar um cala-boca neles. Eles estão vendo que esse megafone das redes sociais às vezes tem força maior do que simplesmente colocar de castigo e aquela coisa vai ficar sem o jantar. Eu acho que os pais estão comendo poeira nessa. Não agora, sei. Lisandra, o que eu achei interessante que você mencionou agora, eu vi esse vídeo, inclusive eu publiquei lá na pós-graduação, e exatamente porque o pai utilizou ele utilizou uma mídia mais antiga, né? Ele teve que utilizar o jornal para poder, na concepção dele, ter relevância em punir a criança. Só que na verdade fica questionamento: será que teve relevância isso? Eu acho que só teve relevância porque saiu no jornal, jornal da hoje. Televisão. Saiu no jornal hoje, foi uma matéria do jornal hoje. Então, eu acho que passou a ter numa segunda etapa quando ele deu entrevista, né? Isso. Bem, eu queria saber o seguinte. Segundo o Leandro, eu fui na palestra dele, e segundo ele, sexting é uma das atividades que é exclusivamente produto da web, que os outros já existiam antes. Isso aí é o tal do... Eu não consigo ver uma câmera. É o fruto da câmera. A câmera, ela é magnética. Ela é impossível viver sem se expor a ela. O que é o sexting, né? Leandro? Oi. O sexting é quando uma criança ou um adulto usa o celular, principalmente, para tirar uma foto de si, geralmente uma foto de cunho sexual ou uma foto desexibida, né? E ela manda para outra pessoa, né? Essa troca de fotos sensuais entre pessoas, isso é o sexting. Qual que é o problema disso? Muitas vezes isso não é o caminho feliz que acontece, né? A pessoa que recebeu a foto usa a foto da pessoa que mandou, é uma foto pelada ou com pouca roupa, e daí usa essa foto para extorquir uma outra pessoa. Chama sextortion, né? Então tem bastante casos disso no Brasil e nos Estados Unidos. Então, antes as crianças não tinham um aparato tecnológico para fazer isso, né? Eu brinco na palestra que se você quisesse uma foto sua sem roupa, aqui em Curitiba, você tem que mandar revelar no Shopping Miller, né? Ia ficar a foto aparecendo lá no shopping, todo mundo ia ver. Então isso era suficiente para inibir as pessoas de tomar esse tipo de comportamento, né? O Victor falou muito bem que a criança se torna corajosa. A criança ela acha que está anônima, e por achar que está anônima ela se torna desinibida, e ela adota comportamentos que ela não adotaria. Então, na minha visão, o sexting é um dos poucos problemas que a internet realmente criou. Os outros problemas, muitos deles, pornografia, pedofilia, o bullying mesmo, cyberbullying, a internet acelera, fica demais, mas o sexting não. Eu vou discordar só nessa parte que foi a internet, uma criação da internet, porque esse tipo de ato é praticado muito através de telefones celulares, né? Então, talvez a gente pudesse falar que foi uma criação da rede, né? Agora, não sei se nós entendemos a rede com a rede de computadores ou também esses smartphones, enfim, esses dados que trafegam, né? Eu não sei como colocar essa discussão, talvez possa ser explicado isso, né? Posso acrescentar aí algo também, que é, muitas vezes não precisa de chegar à distribuição. Isto é, essas imagens muitas vezes são tiradas e guardadas no celular ou no computador, e o problema surge quando o celular é perdido.
quando alguém tem acesso a esse celular, quando o computador avaria e vai para arranjar. Portanto, o sexting muitas vezes acontece de uma forma involuntária, ou seja, são captadas fotografias, mas não há intenção às vezes de partilhar. É certo que a maior parte das vezes há essa intenção de partilhar com um namorado, com uma namorada, com o marido, com a mulher, com a amante. Isto não acontece só com crianças e com jovens, acontece também com adultos. E o que eu costumo normalmente dizer é, a partir do momento que nós registamos a nossa intimidade num formato digital, nós demos o primeiro passo para perder o controle sobre a nossa intimidade. Porque basta perder o celular, basta o computador avariar para essas imagens que lá estão guardadas se tornarem públicas. É isso mesmo, Dito, está 100% certo, né? Na semana passada eu dei 2 palestras na mesma escola. A primeira palestra foi para a equipe de professores. E aí depois da primeira palestra, a diretora se aproximou e falou o seguinte: olha, uma das professoras que estava aqui deixou os alunos usarem o laptop dela enquanto ela assistia a sua palestra. Tinham fotos dela sem roupa no laptop e os alunos descobriram. Então, mas que vacilo, hein? É uma coisa incrível, né, como isso acontece. Mas o termo sexting vem da origem em inglês de texting, né, que é a troca de mensagens de texto, principalmente via celular, entre os jovens, né? E aí o sexting é quando isso tem uma conotação sexual, mas eu concordo com o título, isso não se restringe a fotos de crianças por celular, enfim, né? Só aí o dado técnico é que normalmente o celular usa o plano de dados para transferir a informação, né? Então, com certeza não é só por internet que isso é. Eu acho que o celular tem mais culpa nisso do que a internet em si. Então, eu tô né? Digamos que essa professora quis ser um pouquinho mais didática, então, né? Aí a diretora chegou e falou assim: os alunos olham e falam assim, eu não consigo mais ter aula com ela. Eu não sei aonde essa professora vai enfiar a cara, porque aqui no Paraná teve eu sempre cito exemplos, por exemplo, da Xuxa, né? Às vezes eu imagino que a Xuxa talvez gostaria de recolher todas as revistas que ela um dia... Mas eu acho que ela tentou, ela tenta até hoje. Isso com filme. Isso. Agora, se fosse hoje, na era do conteúdo digital, ela estava perdida, né? Tem um namoro que filmaram a Daniela Scarelli na praia, se eu não me engano foi na Espanha, e qualquer um que procurar vai achar. E ela, se eu não me engano, conseguiu com que o YouTube não divulgasse mais o vídeo, mas assim, quantas cópias tem desse vídeo? Então já está espalhado. Já espalhou e não apaga mais, Então os jovens como o nosso foco é no jovem hoje na discussão, eles não têm ideia das consequências que vai ter uma foto, às vezes, deles bêbado, né? Ou às vezes, eu não sei, o Tito falou que fumou, né? Quando era jovem. A minha diversão com meus amigos era mostrar a bunda e tirar foto, entendeu? Um monte de homem, todo mundo ia lá e tirava foto. E hoje, imagina se tivesse foto minha espalhada, né? Como ficam esses registros para todo mundo, o tempo todo, a qualquer momento e fora de contexto. Porque num determinado contexto, essas imagens, esse conteúdo, ele é perfeitamente tranquilo. Imagens e conteúdo, vamos dizer assim, eu disse que eu fumei, e o Leandro já está a dizer, o Tito disse que fumou. Vamos dizer o quê, não é? É preciso dar contexto nisso, não é? É verdade, eu também agora vou ter que explicar onde eu estava quando ficou nebuloso. Mas vamos conversar aqui. Eu estava a falar de tabaco, ok? Também não estava em nenhum tipo de festa diferente, tá? Quando o pessoal resolveu tirar foto. Vamos conversar. Aproveitar essa discussão para uma ideia que é... Oi? Pode falar. Acho que a sociedade também vai ter que passar por uma adaptação de avaliação desse conteúdo que as pessoas exibem individualmente.
Eu já tive, por exemplo, estagiários no escritório que a foto do perfil no Facebook era a pessoa segurando uma garrafa de uísque do lado do rosto. Então, aquilo é um determinado momento que ela quis registrar e usar aquilo como foto de perfil, é uma questão. Mas a sociedade vai precisar passar a não julgar e não avaliar as pessoas com quem se relaciona, com quem trabalha, por esse tipo de imagem que esteja circulando na internet. Vinícius, você sabe que há pouco tempo, né, pouquíssimas semanas, o Facebook comprou uma ferramenta que traz sucesso mundial, que é o Instagram. Né? E o Instagram, levantando aqui o que vocês estão comentando sobre o serviço da fotografia, o Instagram tem inúmeros perfis onde as pessoas estão tirando foto para poder divulgar um determinado endereço, um determinado perfil, faz um concurso entre várias garotas para tirarem fotos suas. E quanto mais... o próprio perfil já está insinuando, sei lá, garotas sensuais. E aí a garota que tira a foto mais sensual, e aí chega ao ponto quase do erótico e do pornográfico, quase, e aquilo vai tendo mais apelo, né? E já no Instagram. Então tem vários perfis já assim, e está se espalhando, ficando cada vez mais forte isso. Gente, um caso interessante do Instagram foi exatamente a Sônia Abrão, né, que acabou que sensualizou, né? Público, exatamente pelo Instagram. Agora, isso porque é uma celebridade, vamos dizer assim, uma personalidade pública. Imagine se isso acontece com uma pessoa de dentro da nossa casa, um filho ou um sobrinho, uma criança, alguma coisa assim, muito. Que acha legal aquilo que ela fez e quer se sentir com a mesma fama, achando que isso vai acontecer com ela também. Infelizmente acaba acontecendo, mas vira uma fama muito ruim. E, Leandro, você tem um programa, você falou ainda agora, que você desenvolveu uma ferramenta para isso, né? Explica pra gente direito como é que funciona Algum dos participantes tirou essa foto do maiô? Eu não, porque eu não uso maiô. Mas também não tirei de sunga, não. Eu não, moro em Curitiba que faz frio. Iva, você tirou foto de maiô? A Iva leva 3 dias pra responder. Peraí que eu não ouvi, faz de novo. Você tirou foto de maiô como a Sônia Abrão? Sério, não é sério. Não começou ainda o Game of Thrones. Eu sei. Tá, vamos lá. Não ouvi. Você tirou foto de maiô como a Sônia Abrão? Não. Viu? Leandro. Não são as físicas pra isso. Duvido. Leandro, explica pra gente como é que a gente resolve esse problema todo de criança sensualizando na internet, viciada em games, viciada em internet, ficando muito tempo na internet, colocando dados que não deveriam estar, ou se inscrevendo em sites de relacionamento que não deveria estar se inscrevendo. Existe solução? Como é que a gente faz? Eu acho que sim, né? Eu acho que a lei brasileira está razoavelmente bem preparada para isso. Das 4 pernas que o Tito falou, eu gravei 3, né? Então, a primeira, eu voto, né? Eu voto consciente das pessoas que vão legislar e governar nosso país. Segundo lugar, eu dou palestra nas escolas e nas igrejas para educar os pais, para conscientizar os pais. E em terceiro, eu tenho o software, chama Kidux, né? O que é o Kidux? O Kidux é um software para o pai participar, monitorar, acompanhar o que o filho faz na internet. Por que nós fizemos o Kidux? Porque num cenário de pouco tempo atrás, que a criança acessava a internet só do desktop, só do computador de mesa, era razoavelmente mais simples do pai acompanhar o que ele fazia. Bastava colocar o computador na sala, isso já ia inibir uma série de tipos de comportamento que a criança poderia ter. Qual que é o problema hoje? As crianças acessam a internet dos celulares, dos tablets, dos videogames, todos os videogames novos acessam a internet, e a TV digital. A TV digital é um computador com tela grande. Então, nesse cenário, é muito difícil do pai, de certa forma, dominar todas essas tecnologias. É muito tempo e esforço da vida do pai para fazer isso.
Então, qual que é o papel do Kiddos? O papel do Kiddos é ajudar o pai. Ajudar o pai a acompanhar o que o filho faz, né? E eu mostro na palestra o exemplo de um menino que se matou por causa de cyberbullying, e o pai dele fala, categoricamente, ele fala o seguinte: se eu soubesse o que meu filho fazia, ele não teria se matado. Então os pais não sabem. Para mim a conclusão lógica é a seguinte: os pais não sabem. Se o pai não entende computador, não educa o filho em relação às consequências que o uso incorreto da internet tem, o pai não sabe o que o filho faz, não sabe das consequências, não tem a grande parte do interesse da vida das crianças hoje, ele é vivenciado através do computador, no Facebook, por exemplo. E aí o pai não sabe do que a criança está conversando, com quem que ela está conversando, que horas que ela está usando o computador. Às vezes é necessário que o pai use um software. Então tem uma aluna, além de ser professor acho que a Alessandra falou que eu sou professor da PUC, né, do MBA, eu dou aula de estudo bíblico para os jovens na igreja. E eu tenho uma aluna que, quando os pais vão dormir, ela sai da cama e fica a noite inteira no computador. Então o pai ou ele instala um software para a criança não poder usar o computador de madrugada, ou ele esconde o cabo de força do computador, né? Vai dormir com o cabo de força. Não tem outra alternativa. O meio de conversar com a filha e tentar convencer e explicar já se foi, né? E a internet tem o Vitor de novo falou sobre isso. A internet vicia, ela vicia mesmo. A internet vicia, e uma das maneiras de a gente lidar com o vício é cortar o fornecimento. Uma pessoa que tem problema com álcool não bebe mais, uma pessoa que tem problema com drogas não pode mais nem chegar perto. Uma pessoa que é viciada nessas coisas tem que ter o mínimo de controle em relação a isso. Agora, Leandro, eu não culpo tanto assim, os pais, assim, 100%, porque assim, a internet, né, o efeito 2.0 é uma coisa, é uma revolução, faz parte de uma revolução. Faz parte de uma revolução da percepção de como é que as pessoas estão absorvendo conhecimento, informações. Então é realmente uma coisa que o próprio pai não sabe como se comportar, né? Eu acho que o Leandro acabou de falar uma coisa, uma palavra mágica. Realmente a internet vicia. E para quem não sabe, o estudo da dependência tecnológica que nós fizemos na palestra mostrou que quanto maior a interatividade, maior é o vício. E a nossa preocupação agora é com a TV interativa, né? Porque a TV interativa vai permitir esse agravamento desse grau de vício, também através de uma rede, que é a rede de TV. Né? Importante a gente destacar uma coisa. Há pouco a gente falou das pessoas que causam esses problemas. A gente tem também que lembrar isso, que esse programa que o Leandro desenvolveu, ele nos permite controlar melhor as nossas crianças, os nossos filhos, para evitar que eles sejam o outro lado, eu diria até que é o lado mais perverso desses crimes, dessas ilicitudes, dessas situações ilícitas, que é a pessoa que sofre isso. É a criança, é o adolescente que passa exatamente a sofrer por essas situações. Num primeiro momento, é só uma diversão. Até os pais, como já foi falado aqui mais cedo, até os pais colocam o computador como uma babá, como uma diversão, de uma forma bastante inocente. De repente, as crianças se julgam corajosas, se julgam poderosas e começam a sofrer esse problema. Eu achei interessante a questão do programa de controle parental, ou de qualquer outro tipo de mecanismo dessa natureza, porque isso vai fazer com que diminua o lado do constrangimento de quem sofre os problemas desses ataques. E eu queria saber do Vitor, como é que isso é visto do lado, vamos dizer assim, do lado legal? Como é que a pessoa, a que problema, a que questões ou a que tipo de pena estão sujeitas as crianças ou adolescentes que praticam isso? Bom, em princípio, as crianças, elas, pelo lado jurídico, elas são inimputáveis. Quer dizer, tem ali nós temos aqui agora uma decisão recente, onde um adolescente, não uma criança, foi apenada, né? Mas, na verdade, a responsabilização, ela sempre ocorre, e eu vou disponibilizar o texto daqui a pouco para vocês aí, com relação aos pais.
evidentemente, o Estado tem uma parcela de culpa, porque ele tem ali uma série de exigências que ele impõe, né, para ele, Estado, e ele mesmo, Estado, não cumpre. Né? Por exemplo, é proibido a crianças de 10 anos ter determinados acessos, né? E ele tem acesso à internet. Hoje nós sabemos que crianças com 10, 11, 12 anos de idade têm pleno acesso à internet. Então há uma discussão a esse respeito e eu acredito que em pouco tempo aí a sociedade deverá acompanhar, porque a internet ela tem uma evolução muito rápida, a rede tem uma evolução muito rápida. E o que a legislação está mostrando é que ela é muito devagar para acompanhar essa evolução. E ela tem que modificar nesse ponto. Um dos pontos, por exemplo, que agora está sendo discutido na Câmara, é exatamente a invasão de computadores por crianças. Né? Então a criança ela manda, ela já tem o software, ela tem um vírus, e ela manda esse vírus para o computador de terceiro. Né? Então esse é um problema que está sendo discutido, há uma legislação projetada nesse sentido, que eu espero ter algum resultado daqui para frente. Mas então é um negócio bem mais profundo do que a gente imagina, porque veja só, se a gente precisaria talvez, sei lá, criar uma espécie de campanha de divulgação para os pais e falar o seguinte: olha, se você não controlar os seus filhos, a responsabilidade é sua. Eu acho que a maior parte dos pais, a maior parte das pessoas, independente deles serem analfabetos digitais ou não, ou seja, independente deles terem ou não o conhecimento desses riscos, é importante que seja feita alguma coisa de forma divulgacional, porque a gente já sabe, o governo está começando a trocar os cadernos nas escolas públicas, ou em muito pouco tempo, né, vai trocar os cadernos por pequenos notebooks. Aí o menino está acostumado com aquele notebook, que por mais que ele esteja limitado, ele vai acabar tendo um em casa também. E no de casa ele vai descobrir que, além de fazer o trabalho da escola, ele pode enveredar por outros caminhos mais tortuosos, e de repente, até ele voltar, o leite já vai estar derramado, a coisa já vai estar armada, já vai estar montada. Então a gente precisa de ter não só essa conscientização, mas também de colocar uma campanha divulgacional disso, né? Então, a nossa comissão já está preparando um fórum exatamente com essa matéria, com esse tema que você acabou de colocar. Eu disponibilizei agora para o pessoal, pelo Skype, o artigo 81 do ECA, né, da ECA, e é onde diz o seguinte: é proibida a venda à criança ou adolescente e aí nós temos no inciso 3º, produtos os componentes que podem causar dependência física ou psíquica. Né? E com relação à internet, o Estado não faz nada. Então, essa dependência causa aquilo de deixar a criança poderosa atrás de um teclado, mas tímida na hora de enfrentar uma realidade. Posso intervir? Sim. O problema é que não há organismo internacional no domínio da saúde nenhum que reconheça a dependência da internet como uma doença. A Organização Mundial de Saúde não reconhece a dependência da internet, do computador, da consola de jogos ou do celular como uma dependência. E outro documento é da Academia Americana de Pediatria, acho que pediatria ou psiquiatria, agora não tenho a certeza, também não reconhece a dependência. Portanto, fica sempre ao critério dos pais, do educador, conseguir fazer esse equilíbrio entre a utilização antes que ela se torne... a diferença entre o uso e o abuso. E aí é importante sempre referir que, se os pais suspeitarem que esse uso que se transformou em abuso pode, na realidade, configurar a dependência, o importante então é procurarem ajuda clínica de um pediatra ou de um psicólogo que os possa ajudar especificamente nessa questão. Eu tenho uma novidade, só pegando o gancho do Tito. No Brasil já está quase sendo reconhecida a dependência tecnológica como um acidente de trabalho, tá? Não, como doença. Como doença, perdão. Menos mal.
Bem, Leandro, eu precisaria que você só me desse mais uma orientada aqui. Quem quiser... Lisandra, posso... Pode falar, sim. Acho que é importante a gente pensar também que no direito tem um princípio, no direito brasileiro, que ninguém pode alegar o desconhecimento de lei. Então, ao mesmo tempo, as pessoas não estudam as leis no seu desenvolvimento, a não ser quem vá estudar efetivamente direito. As crianças não estudam a lei, os adolescentes não estudam a lei, mas eles crescem sabendo que eles não podem roubar, não podem agredir, não podem destruir o patrimônio. Então essa é uma questão muito importante de educação. Os adultos dos dias atuais não tiveram contato com a tecnologia, não tiveram contato com a internet, com rede, então eles não têm esse conteúdo para passar em forma de educação. Por isso que eles entendem que o adolescente ou a criança está no computador, ele está quietinho, está no quarto dele, não está acontecendo nada de mais grave, porque o próprio adulto não tem ideia do que pode estar acontecendo. E no cunho da responsabilidade, é importante lembrar que a gente tem dois tipos de responsabilidade, a responsabilidade penal e a responsabilidade civil, pelos atos praticados pelas crianças e pelos adolescentes. A parte penal vai ser tratada pelo ECA, nas limitações da inimputabilidade. Já tinha falado. Mas a responsabilidade civil, ela é atribuída aos pais. Os tribunais de justiça dos estados já têm diversos julgados com condenação dos pais e dos responsáveis pelos danos causados pelas crianças e adolescentes. Isso, acho que é o artigo 932 do Código Civil. Isso, o Vinícius tem razão. Agora nós temos o problema até da utilização do jet ski no Guarujá, se não me engano. Leandro, só explica pra gente aqui como é que faz quem quiser instalar o Kidux nos seus equipamentos, como é que faz para pegar ele. Nós temos isso, só para deixar claro o que é o Kidux. Kidux é um software que o pai instala no computador do filho para acompanhar o que o filho faz. Através do Kidux o pai sabe quais sites que a criança acessou, com quem que ela conversou, o que foi conversado, que horas que ela usou o computador. E isso serve de base, isso serve de insumo para o pai conversar com o filho sobre os interesses que ele tem. Se o pai quiser, ele pode bloquear as coisas. Se o pai quiser, ele pode bloquear sites por categoria. Eu não quero que meu filho veja sites pornográficos. Eu não quero que meu filho veja sites que estão relacionados com drogas e com armas, por exemplo. Ele pode limitar a quantidade de horas que a criança usa o computador, o horário que a criança usa o computador, com quem que ela conversa. Então, tem esses dois lados. Tá? Se o pai quiser testar o Kidux, ele pode entrar no nosso site, chama kidux.com.br, KIDUX, e ele se cadastra no site, baixa o software, ele pode usar por 15 dias. O software sem pagar nada. Depois de 15 dias o pai tem que fazer a contratação do serviço. Custa R$ 9,90 por família, não é por computador ou por filho, R$ 9,90 por família. Aqui, para quem mora em Curitiba, pode comprar o Kidux na FINAC. Tem um desconto ainda para quem compra lá na loja da FINAC. A FINAC vai começar a distribuir o nosso produto. E eles estão nos ajudando com palestras também. Então a gente tem 6 palestras por ano lá na FINAC para conscientizar os pais. E você dá suporte por telefone? A gente tem o 0800. Porque se tiver papai e mamãe que não sabem instalar, você ajuda. Sim, claro. No nosso site tem o nosso 0800. Tá? E o pai pode ligar, não paga ligação, né? A gente tem que resolver o problema. Mas a ideia é 0800 720 8933. Mas a ideia é que o pai não tenha, depois que ele instala o software, ele não tem que ficar indo lá mexendo no computador do filho para saber o que ele fez. Ele entra pelo usuário e senha dele no site do Kidux e ele acessa o histórico de lá. Ele bloqueia os sites por lá. Então a ideia do Kidux é justamente facilitar que o pai não tenha que entender de computador, de celular, de tablet, para evitar que o filho veja Playboy, por exemplo. E se o pai quiser, o filho nem fica sabendo que ele está sendo monitorado. Isso. Isso é uma opção, não é o que nós indicamos. Mas né? Na verdade, porque não traz o diálogo para casa.
Exatamente. Então, quando você instala o Kidux, ele fica um casinho aparecendo na barra de tarefas do Windows. E, para nossa surpresa, muitos pais pediram para que não tivesse nenhum tipo de vestígio de que um software como o Kidux estava instalado. Muitos pais pediram mesmo. E o nosso posicionamento é o seguinte, o meu posicionamento pessoal também é esse. É a liberdade do pai educar o filho como ele quiser. O Vinícius está perguntando se o Kidux trabalha com DNS. Não trabalha com DNS. É multiplataforma? O Kidux ele é multiplataforma, ele roda em Windows, ele funciona em Linux, nós desenvolvemos ele em Linux, e a versão em Linux ainda as pessoas têm que entrar em contato diretamente conosco pelo site para pedir a versão de Linux, porque não é a versão que a gente distribui ainda para os outros. Nós estamos desenvolvendo o Kidux para macOS, iOS, enfim. E eu acho que isso é extremamente, particularmente, eu acho que isso é extremamente útil, independente de ser criança, até mesmo para adultos, para filhos, raríssimos casos de homens, mas também de mulheres que são anoréxicos, que ficam visitando sites de anorexia e bulimia, para filhos que compram drogas pela internet, filhos que acessam páginas, inclusive filhos adultos de 18, 19, 20, 22 anos, que ficam visitando páginas com conteúdos de racismo, de bombas, de agrupamentos para marcar lutas, etc. e tal. Como no caso, né, Leandro, você lembra bem que foi preso aqui em Curitiba o dono daquela página que famosa, que fazia apologia ao racismo. Eu não estou te ouvindo, Lissandra, acho que tem alguém alguém está digitando. Que fazia apologia a racismo, a insulto contra as mulheres. Eles foram numa página que estava lá na Malásia, parece, mas eles moravam aqui em Curitiba, eram adultos, e a mãe deles dizia bem assim, na entrevista disse bem assim: nossa, mas meu filho era tão gente boa, ele tinha um trabalho honesto, tudo isso significa assim o tamanho da alienação entre a vida online e a pessoa conseguia se mostrar de uma maneira tão diferente quanto a vida analógica, né? Então, assim, eu acho que vale. Eu, particularmente, acho que se o filho tem um tipo de necessidade de controle mais intenso, eu acho que vale, inclusive, para filhos maiores de idade. Eu queria dar um gancho, só um exemplo, Sandra, é o seguinte: a gente às vezes se preocupa muito com as coisas extremas, com os problemas extremos, né? Pedofilia, e eu comentei antes da gente, estava comentando que antes da gente começar a entrevista, que 80% dos casos é um padrasto, um avô, um tio ou um vizinho que assedia uma criança, né? Para um pedófilo se aproximar de uma criança pela internet, percentualmente a chance é muito menor. Então, mais uma das coisas que eu falo muito é o seguinte: a gente tem que limitar a quantidade de horas que uma criança fica na TV, internet e no videogame. A Organização Mundial de Saúde recomenda 2 horas entre TV, internet e videogame por dia, no máximo. E aí tem uma série de consequências. Uma pessoa que fala muito sobre isso chama Valdemar Setzer, professor Valdemar Setzer, da USP de São Paulo. E ele mostra todos os efeitos negativos que tem do uso excessivo de tecnologia na vida das pessoas. Então a gente relaciona o uso excessivo de videogame, internet, com obesidade, com consumismo, com vício, com uma série de coisas. Tem um documentário que chama Criança e Consumo na internet, que foi exibido na OAB em São Paulo. Quando eu fui lá na Comissão de Crimes de Alta Tecnologia, algumas vezes eu vou lá. E esse é um dos problemas que simplesmente que acontece porque as crianças ficam demais. Então, às vezes é uma conversa desgastante com o filho todo dia. Filho chega, filho desliga, filho, papai já te falou, filho, mais 10 minutos. Então, assim, às vezes o papel do software é deixar a criança usar 2 horas por dia. E pronto. O pai não precisa saber o que o filho faz, o pai não precisa bloquear nenhum tipo de site, ele simplesmente bloqueia 2 horas por dia, pronto, agora você vai jogar bola, vai fazer sua tarefa, entendeu? Leandro, a Paola Janine de Belo Horizonte, ela está acompanhando o programa, disse que está gostando muito do programa, e ela fez uma pergunta específica para você e disse o seguinte:
O Kidux também ajuda a limitar o acesso à difusão. Bom, eu vou ler como está escrito aqui. Limitar o acesso à difusão do racismo. Olha, eu acho que diretamente não. Não tem como o Kidux impedir que um material racista se espalhe num site como o Facebook e como o Twitter. Esse é o papel deles. É o Facebook que tem que colocar políticas e o Twitter que tem que colocar políticas para que esse tipo de conteúdo não se espalhe. O que o Kidux consegue fazer? O pai vai ter acesso se a criança escreveu alguma coisa de origem racista, por exemplo, ou se a criança viu alguma coisa de origem racista. Todo o enfoque do Kidux é direcionando a responsabilidade e ajuda para o pai exercer o direito e o dever dele de educar o filho. Eu acho que talvez o Kidux ajude se o filho propaga. Sim, tem casos sim, né? Aí, exatamente. Eu espero... Essa questão que o Leandro está falando, eu acho muito importante da tarefa. São ferramentas que auxiliam os pais no cumprimento da tarefa, porque o ideal é, cada vez que a criança vai acessar a internet, o pai sentar ao lado e estar junto acompanhando. Enquanto ela não tem idade suficiente ou autonomia necessária, o ideal é isso, mas que pai que vai conseguir? Justamente os pais usam muito pelo contrário, se livram da criança, podem ir fazer outras coisas enquanto a criança está na frente da televisão, está na frente do computador. A ferramenta ajuda muito nesse sentido, né, Leandro? Isso ajuda. Meu posicionamento pessoal em relação a isso é que os pais não podem se omitir, não podem colocar a culpa nos outros. Existe, lógico, pelo que eu sei, Vitor, da lei, se uma pessoa invadir um sistema e não criar nenhum tipo de estrago, isso, a lei, por exemplo, não cobre isso, né? Então a nossa lei tem coisas, a escola tem que pensar, os educadores têm que aprender mais sobre isso, mas principalmente os pais, né? E aí, acho que você falou muito bem, o programa vai substituir o pai. Não vai substituir um pai. No final da palestra, você me chama atenção quando eu estou falando de soluções. Eu falo de 5 minutos de Kidux, né? Tudo é conteúdo. Eu falo assim: olha, em primeiro lugar, educação. Em relação ao filho. Então, um software como Kidux, nem um software como Kidux, vai substituir o foco do pai e do filho. Então, Leandro, na realidade, o programa vai dar condição aos pais de saber o que está acontecendo no micro que o filho usa e, a partir daí, dar orientação. É isso, né? Também bloquear, assim, bloqueio. Então, vamos lá, o site XYZ, o pai bloqueia previamente, toda vez que o filho for entrar nessa página não abre. Entendi. Entendeu? Ou se o pai não quiser que o filho sabe que isso está instalado, aparece uma página de erro, como se o site estivesse fora do pai. Mas o filho não acessa esse conteúdo. Entendi. Ele faz as funções de acompanhamento, mas ele também faz a função de uma firewall, não é isso? Isso, ele bloqueia conteúdo, ou se a gente está falando de conversas de MS, também não deixa a pessoa conversar com um determinado contato que ela não conhece. Por exemplo, se o pai quiser bloquear. Então, o software faz isso dessa forma também, né? Além de monitorar e acompanhar, o pai pode bloquear o acesso a um determinado tipo de conteúdo. Eu tenho um filho de 4 anos. E eu acho que não é uma opção do filho da pornografia na internet. Então, tem os 4, nem 8. Acontece que muitas das vezes que uma criança vai em pornografia na internet, está dentro de casa, está usando em casa. 90% das crianças que vêm entre 8 e 16 anos de idade vêm ouvir pornografia na internet. 70% disso acontece dentro de casa, no computador de casa. E pornografia não intencional, a criança esbarra nisso. Então, o software ajuda muito. Eu uso o computador com meu filho. Ele senta no meu colo e a gente vai ver vídeo no YouTube de carro, na lama, moto, essas coisas. E nos vídeos relacionados, volta e meia aparece um vídeo de uma moto com uma mulher sem roupa atrás. Qual que é o problema? O problema é que tem uma certa idade, se não me engano, 7 anos de idade, a criança não tem discernimento, ela não sabe a diferença de realidade e fantasia. Então eu tenho que explicar para o meu filho que se ele vê um desenho
ou um filme de um cara pulando da janela voando, eu tenho que falar pro meu filho, falar, Samuel, por favor, não se jogue da janela, filho, porque você não voa, você morre, papai nunca faz você. A criança não tem discernimento sobre o que ela está vendo na internet, ela acessa um conteúdo horrível na internet. Então o software ajuda nisso também. Entendi, mas achei perfeito. O Leandro disse uma coisa que é bem verdade, não é? Não há nenhum software que, por melhor que seja, que substitua a um pai, ou uma mãe, ou acompanhamento familiar. Podem ajudar, de facto, nessa tarefa, como o Leandro estava a explicar, mas não substituem. Daí dizer que não podemos ter só uma abordagem tecnológica. Se nós pensarmos que vamos instalar um software no nosso computador e dessa forma não precisamos fazer mais nada porque estamos a proteger a criança, estamos-nos a enganar a nós mesmos, porque as crianças são ingênuas até uma determinada idade. Normalmente a partir dos 10 anos de idade esse software deixa de ser tão eficaz, porque ela sabe desabilitar o software, ou sabe deixar de usar esse computador e passar a usar outro onde esse software não está instalado. Daí que, para além de relembrar as outras 3 pernas da cadeira, para além da perna tecnológica, é necessária a perna parental, é necessário também a abordagem educacional e é necessário também a abordagem regulamentar. Não esquecer nunca que o melhor software de proteção das crianças é aquele que já vem instalado nelas próprias, está entre as suas orelhas, é a sua massa cinzenta. E esse software é gratuito, é compatível com tudo quanto é sistema operativo, seja Linux, seja Windows, seja Mac OS, e é esse, de facto, que nós devemos acalentar e desenvolver nas crianças. É que elas tenham sentido crítico e que elas, quando forem confrontadas com situações em que têm que tomar uma decisão, elas tenham um pensamento crítico para tomar as melhores opções. Isso ajuda as crianças a crescerem de uma forma que elas vão ganhando progressivamente a sua autonomia e a sua responsabilidade. Perfeito, Tito, porque isso fecha a cadeia que você tinha mencionado antes. Imagina, com o que o Leandro falou, ele com aquilo ali o pai consegue pegar a criança desde quando ela é pequena, de quando ela é muito nova, consegue saber por onde ela está andando, tem como orientá-la para que quando ela passar na idade em que ela deixa de ser ingênua, mesmo que ela desabilite ou não o software, ou ela tenha condições de fazer isso ou não, ela já está devidamente instruída, já está devidamente orientada a seguir um caminho mais adequado, mais correto. E aí ela já vai estar fazendo essa máquina que ela tem entre as orelhas funcionar bem sem precisar de dar bug, né, não? É isso mesmo, é isso mesmo. Aquele dado curioso sobre games e horas de games, que é assustador. Por favor, nos conte. Então, eu acho que é sobre isso que você está falando, tá? Se não for, você me corrige. Tem um pesquisador que apresentou um estudo nos Estados Unidos e no Canadá chamado Philip Zimbardo, e ele percebeu que nos Estados Unidos e no Canadá os meninos estão indo pior que as meninas nas escolas. Os meninos tiram notas piores, com mais recuperação, tem mais meninas que se formam do que meninos, e os meninos têm 5 vezes mais chance de desenvolver transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do que as meninas. E ele foi estudar por que isso estava acontecendo. E a conclusão do estudo dele é que isso acontece com os meninos porque eles têm uso excessivo de internet, uso excessivo de videogame e acesso excessivo à pornografia. E ele fala que aos 21 anos de idade, um adolescente típico nos Estados Unidos já jogou 10 mil horas de videogame. É isso aqui? Era essa a estatística, Lisandra? Sim, era essa a estatística. Tá. Que é absurda. Para mim, isso aí, eu fiquei chocada quando você falou, porque eu não, especificamente sobre isso eu desconhecia. E aí, qual que é o problema? 10 mil horas é o tempo, é um número mágico, né? Que é o tempo necessário para que você se torne expert de qualquer coisa. Se você bater 10 mil horas de pênalti, você vai virar
o Rogério Ceni, né? Se você estudar 10 mil horas do Código Penal, você vai virar o Vitor, o Dr. Vitor, que está aqui conosco. 10 mil horas é o equivalente a você estudar ou praticar alguma coisa durante 10 anos, 2 ou 3 horas por dia. É o mesmo tempo que demora do primeiro ano do primeiro grau até o final do terceirão de estudo. Então o jovem já jogou 10 mil horas de videogame até aos 21 anos. Isso é muito tempo da vida dele no videogame. Qual que é o problema? Eu tenho que falar de outro pesquisador chamado Albert Bandura. Ele tem um estudo chamado Teoria da Aprendizagem Social, e ele mostra que as crianças aprendem um comportamento novo simplesmente através da observação dos demais, né? Então, eu não tenho tempo de explicar como é que é o estudo dele, mas se vocês procurarem por Albert Bandura na internet, vocês vão descobrir. Então, se uma criança aprende simplesmente vivenciando, observando os outros, e as crianças estão até os 21 anos de idade jogando 10 mil horas de videogame, e elas ficam até essa idade, as crianças ficam até os 17 anos, 17 se não me engano, são 17 mil horas de televisão que uma pessoa assiste. A segunda atividade que uma criança mais faz depois de dormir é assistir televisão. O que tem mais influência na vida dos nossos filhos? A internet, a televisão, o videogame ou os pais, né? Então eles aprendem muita coisa no que eles estão vendo na internet, no que eles estão vendo na TV e no que eles estão jogando. O pai não pode negligenciar isso, o pai não pode deixar isso passar, né? Então eu acho isso muito preocupante. Então é importante para os pais que estão nos escutando, né, que até que não chega a ser uma coisa tão preocupante, porque se nós que somos pais dermos pelo menos 2 horas de atenção, de qualidade, de orientação para os nossos filhos, quando eles chegarem aos 21, eles já vão estar perfeitamente educados, orientados e sabendo exatamente aonde que eles vão botar o dedo, que botão que eles vão apertar. E é isso aí. Então, gente, infelizmente o programa, apesar de, particularmente para mim, que não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu estaria assim, com 50 mil olhos abertos e prestando atenção demais para saber de tudo isso, porque, como eu disse, hoje as crianças ainda não nascem sabendo falar, mas já nascem sabendo onde fica o botão Enter. Particularmente, eu achei o programa extremamente instrutivo e informativo para quem tem filhos. Ou é educador, ou é irmão, ou é tio, ou é primo, enfim. Eu achei muito bom o programa. Eu agradeço imensamente ao Dr. Vitor Hugo Freitas, ao Dr. Vinícius Cosso, que apareceu aqui no meio do caminho, ao Dr. Tito de Moraes, que ele disse que não é doutor, mas eu vou chamar ele doutor, e ao Leandro Rodrigo Saad, do Kidux. Eu vou passar para as considerações finais de cada um. Pode dar dica, pode passar contatos, e-mails, links, enfim, o que for de interesse. Dr. Vitor, a palavra é sua. Eu agradeço a todo mundo. Foi realmente foi um assunto que pegou fogo e eu acho que o caminho é esse daí, muito discutir. Quem precisar, nós estamos aí. Eu sou conselheiro da OAB de São Paulo. O Dr. Vinícius Cosso parece que é mesmo colaborador de uma outra comissão lá, de Direito Eletrônico. Mas estamos aqui à disposição de todos. E é só acessar o site da OAB, Comissão de Ciência e Tecnologia, e nós estamos lá. E também estou ali na ISOC, e também faço parte do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, um abraço a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Dr. Vinícius Cosso. Oi, Lisandra, obrigado mais uma vez pela recepção, como sempre. E lembrando também que a Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB tem uma cartilha com dicas para o uso seguro da internet. Está disponível no site da OAB São Paulo. Dá para baixar de graça. Pode baixar de graça para todo mundo replicar. É o tipo de informação que quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor, para um uso saudável. Obrigado pela atenção também do Dr. Vitor Hugo
uma honra poder desfrutar da companhia dele aqui, ainda que virtual. E parabéns a você mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigada. Em vez de parabéns, eu gostaria de fazer um programa especificamente com o doutor. Estou esperando a oportunidade, viu, doutor? Vamos sim. Vamos agora é domingo, pensar. Hein? É domingo. Ótimo, combinado. Doutor Tito de Moraes. Eu queria agradecer-lhe imenso o convite que fez para eu participar do programa. Foi um prazer interagir com todos os convidados e ficar a conhecê-los. Deixar como indicação, relembrar as 4 abordagens que são solução para qualquer problema de segurança de crianças e jovens na internet. É pensar o que é que eu posso fazer em termos regulamentares, o que é que eu posso fazer em termos educacionais, o que é que eu posso fazer em termos parentais e como é que a tecnologia me pode ajudar. Com estes 4 tipos de abordagens nós temos a solução para qualquer problema de segurança das crianças na internet, e deixar um convite a todos quantos nos estão a ouvir para nos acompanharem no site www.miudosseguros.net ou também na nossa página no Facebook. Dr. Tito, eu vou lhe dar um especial agradecimento, porque eu imagino que agora já são quase 2 horas da manhã aí, em Porto, né? É Porto, né? Exatamente. Então, eu imagino o imenso sacrifício que foi ficar aqui a essa hora da madrugada e que amanhã tendo que acordar cedo e tal. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, eu. Leandro? Alessandra, eu também preciso te agradecer, né, pela oportunidade de falar. Na verdade, esses assuntos, de certa forma, queimam no meu coração, né, porque eu acho que custa demais isso na vida de uma criança, né. Eu que estou falando com os pais e orientando os pais, imagina, eu nem sou por formação educador, né, mas eu dou aula para jovens, dou aula para crianças, e tenho as palestras, tenho esse contato com os pais. E eu vejo os perigos que a internet traz para dentro de casa. Eu acho isso muito, muito perigoso. Então, o meu e-mail é leandro@kidux.com.br. Eu estou disponível para responder a qualquer dúvida. E eu queria só esclarecer que esta palestra que nós damos, chama-se Filhos Digitais, Pais Analógicos, ela não tem custo nenhum. Né, na medida do possível, quando nós temos agenda, nós vamos, não importa onde é a cidade. Mesmo fora de Curitiba, você vai. Mesmo fora de Curitiba. A gente tem palestras marcadas em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Então, se nós tivermos a oportunidade de disponibilidade para ir, eu dou a palestra com o maior prazer, porque eu preciso que os pais saibam disso. Né? Os pais têm que saber. Então, eu gostaria de fechar com a seguinte frase, né? A educação vai custar para os pais, vai custar tempo, custou para mim hoje. Eu dei palestra a semana inteira, dei aula ontem o dia inteiro, dei palestra ontem à noite, e hoje meu filho queria brincar comigo e eu estava morrendo de cansado, né? E eu tinha que ficar com meu filho, tinha que dar atenção para o meu filho. Então, custa educação, ou os pais pagam agora a educação, ficam com os filhos, direcionam os filhos, ou eles vão pagar depois. Normalmente vão pagar mais caro. É isso. E eu vou dizer que eu assisti essa palestra, ela é impactante, recomendo às escolas, às associações de bairro, recomendo às organizações que tenham algum tipo de interesse em fazer parte da sociedade de forma cidadã, que entre em contato com o Leandro e chamem para a palestra, porque depois que você assiste a palestra, aí eu tenho uma visão da internet assim, de que ela é sempre pro bem. Eu sei de todos os perigos dela, eu sei de todos os males dela, mas eu tenho eu tenho uma índole do positivo, do bom, e que ela é sempre do bem, ela é sempre pro positivo. E daí ela chega e você vê assim a palestra dele, e daí dá vontade de chegar em casa e voltar a escrever com caneta e papel e nunca mais ligar equipamento nenhum, sabe? Mas a gente não consegue, a gente tem que conseguir conciliar
a vida atual com um meio seguro de viver, né, nesse meio. Mas enfim. Vamos dizer tchau, mas ainda não vamos dizer tchau. Eu vou voltando a agradecer a todos, né? E antes disso, vamos falar do programa da semana que vem. Semana que vem vamos falar do que, Felipe? Sim. Sim, vamos sim. falar sobre como sim? Cyberguerra. Cyberguerra. Existe cyberguerra? Não é? Cyberguerra não é coisa de videogame, não? Não. Só videogame não. Não só existe, como tem aí um monte de lei agora em cima. Está ocorrendo nesse momento. Nesse momento? E se eu olhar pro céu, eu vou ver então as bombas passando por cima da minha cabeça? Não. É coisa... Quem é que vai estar no nosso programa na semana que vem, Mariel? Bom, como personalidade chave, uma pessoa, um sujeito que é assim bastante conhecido no meio dele, que é nada mais nada menos que Rafael Mandarino. Quem é Rafael Mandarino? Quem? Pode nos dizer, Sandra? Fazer que nem aquele rapaz, aquele é aquele da que escolinha do professor. Consegue... Quem? Rafael Mandarino é aquele que nem a Globo consegue recrutá-lo para uma entrevista. Mas e ele nós conseguimos! Ele é diretor do Departamento de Segurança da Informação e Comunicação, DSIC, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Uau! Estamos o mais longo do país, né? E também teremos o João Rufino de Salles, que também é... eu anotei aqui, gente. Essas credenciais de vocês são muito complicadas. Presidente do Centro de Informática de Santa Catarina. É muito complicado essas credenciais de vocês. Tem que ser que nem a Lisandra. Lisandra, uma freudiana nerd. Pronto. Não é fácil. Tem que ser assim. Freudiana nerd. Pronto. Então. Eu estou tão irrelevante nesse momento. Pois é. Ok, Ivy? Me sinto irrelevante. Não, imagina. Eu vou ter que fazer um curso de autoestima contigo, tá bom? Se eu não, sério, eu vou ter que puxar tuas orelhas. Mas enfim, semana que vem teremos o João Rufino de Salles e o Rafael Mandarino para falar sobre cyberguerra. Vai ser no domingo que vem, dia 6 às 20 horas da noite. Vocês vão estar aqui, o Felipe, que é o nosso estreante. Semana que vem ele não vai ser mais estreante. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso estreante. Passou. Fiquei vermelho virtualmente. Dá seu tchau, Mariel. Bom, eu queria dizer mais uma vez obrigado, reforçando o agradecimento da Lisandra. Então, um agradecimento especial ao Dr. Vitor Hugo, ao Tito. Que honra a gente ter a sua participação do outro lado do Atlântico e até essa hora. Então, espero que a gente tenha a oportunidade de abordar outros assuntos com você e que você possa ser um catalisador de outros contatos aí da Leimar, né, em outro país, para a gente poder conhecer uma realidade um pouco diferente da nossa. Então a gente também fica muito agradecido com a sua participação. Ok. Obrigado. Leandro, a Lisandra já tinha me falado de você, então assim, eu agradeço muito também a sua participação. Eu gostaria só que você reforçasse o 0800 que você tinha falado antes. Eu não anotei, eu me esqueci aqui. Então vai lá, 0800 720 8933. Perfeito, agora está anotado. E uma boa noite também, muito obrigado ao Vinícius Cosso. Eu queria deixar claro para vocês também o seguinte, para quem está nos ouvindo, que se você que nos ouviu, que escutou o programa, ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta a fazer, você pode nos enviar essas suas dúvidas ou suas perguntas adicionais por e-mail através do endereço overdosevirtual@gmail.com
ou pode enviar uma pergunta e nos seguir também no Twitter, no @overdosevirtual. A gente vai ficar muito agradecido com o seu retorno e nós teremos o maior prazer em passar as suas dúvidas para os nossos convidados e para que você tenha a sua resposta o mais rápido possível. Sugestão então, de pauta. Mais uma vez. Oi? Sugestão de pauta. Sugestão de pauta? Sim, claro. Se você tiver sugestão de pauta também, óbvio. Entendi. Se você não só se você tiver dúvida, né? Se você tiver alguma sugestão de pauta, manda pra gente por e-mail, manda pra gente pelo Twitter também. Tá certo? A gente vai ter o maior prazer de convidar você ou outras pessoas ligadas, outros profissionais relacionados ao assunto, para participar dessa conversa conosco. Então, mais uma vez, uma boa noite, muito obrigado, e eu espero que vocês estejam nos acompanhando nos próximos domingos às 20 horas. Felipe, Um abraço, estaremos juntos. Felipe. Eu agradeço muito a participação nessa estreia e assim, gostei muito da participação de todos. Acho que até fiquei mais quietinho porque foi bem interativo a participação de todos, e eu parabenizo muito o Leandro pela iniciativa empreendedora do Kidux, porque eu acho que houve uma preocupação social significativa. Obrigado. E sucesso na ferramenta. E o Vinícius, que está sempre sustentando aí com a lei o nosso programa. Ivi? Oi. Não vai dar seu show? Tá o quê? Mas é perdida! Pergunta se ela já parou de assistir a série. Eu não tô vendo mais, eu tô com o microfone aberto. Tá bom, você vai dar tchau pra todo mundo ou você nem isso? Então tá, tchau pra todo mundo. Na lata. Ai, meu Deus do céu. Ai, enfim. Então, eu vou... Você não gostou do tchau? Me processa. Eu vou te processo. Esqueceu que aqui não é... Nós não somos produtoras de processo. Aqui não, você errou o canal. Por falar em canal, esse programa vai estar no canal do YouTube, YouTube User Cybercomportamento. Também estará no site cybercomportamento.com o podcast com esse programa. Cybercomportamento com Y, né? Com Y. Um beijo a todos. Nós estamos indo embora. Adorei todo mundo. E até semana que vem com Cyberguerra. Isso não é... Cyberguerra não significa todo mundo fazer bolinha de papel e ficar jogando um no outro aqui, não, tá? Muito menos jogar Counter-Strike, tá bom? E também não é fazer guerra... E também não é fazer guerra de SMS e lotar minha caixa postal aqui, não. E nem guerra de spam. É guerra coisa séria, tá? Eu vou entender esse troço de Cyberguerra semana que vem. Quem entender, todos os da conferência aqui que quiser participar aqui semana que vem, estão todos convidados. Beijo a